universitária, queria conhecer esse projeto. Essa é a 19ª tese de doutorado do programa de implantação de energia elétrica. Vai ser apresentada pelo Marcinho André Feitosa. Uma contribuições para o projeto estimulando o gabinete, sobre a minha orientação. A base é composta pelos professores Marcelo Lecar, da Unidade Elétrica da UFCG, o professor Adson Rocha, que é professor de Engenharia Elétrica da UFCG, o professor Renato Araújo, que é docente do Departamento dos Sistemas, e o professor Antônio Belfort, docente desse departamento também, a minha participação. Então você tem aí mais ou menos 5 minutos, né? E após isso, questionamentos da audiência, dos membros da audiência e, finalmente, a comissão da plateia. Boa tarde. André filmando me deixou inibido agora. Bem, meu nome é Marcílio, Marcílio Feitosa. Esse trabalho foi feito sob a orientação do professor Eduardo Fontana e são algumas contribuições para o projeto de um equipamento chamado estimulador magnético. Então, nossa apresentação vai seguir esse roteiro, onde nós vamos falar a motivação desse trabalho, os objetivos que esperávamos alcançar, o princípio básico dessa técnica da estimulação magnética, um modelo de Hodgkin-Huxley, que foi um modelo que a gente precisou utilizar para validar a técnica, sobre o cálculo de uma função de ativação, para falar exatamente o que é, o algoritmo que foi desenvolvido, uma descoberta que nós fizemos sobre efeitos do truncamento da corrente, conclusões e trabalhos futuros. Então, motivação, certo? Começando um pequeno chamado ali, que em um estudo, esse estudo na realidade foi feito primeiro em 2004 e atualizado em 2008 pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, e detectou-se que uma estimativa para o ano de 2020, a doença da depressão será a segunda maior causa de incapacitação ao trabalho, perdendo apenas para doenças cardíacas. Então, na época desse estudo, ela era, que ainda foi no ano de 2008, quando o estudo foi atualizado, ela custava para os cofres públicos dos Estados Unidos, os cofres americanos, 44 bilhões, certo? Utilizados com toda a parte de tratamento dos pacientes, mas também com afastamento, a parte de aposentadorias. Então, um grande custo para os cofres devido no caso da depressão. Aí o tratamento. Você tem os tratamentos tradicionais, tratamentos químicos, por exemplo. Só que os tratamentos químicos, além de ter uma série de efeitos colaterais, eles agem de forma diferente para cada um dos pacientes. E nos efeitos colaterais, como a parte da droga não age especificamente no local, ele afeta vários locais, você pode dar, por exemplo, para a pessoa sonolência, uma série de efeitos indesejados enquanto você está fazendo o tratamento. Aí, outros tratamentos que tinham, você tinha o famoso terapia eletroconvulsiva, eletrochoque, aquela coisinha delicada. Então, o eletrochoque, ele vem evoluindo, algumas coisas dele foram evoluindo, mas só que ele precisa do uso de anestesias, porque sem o uso delas, ele é extremamente doloroso. E o eletrochoque, você pode ter danos permanentes às células, porque você precisa passar uma alta corrente, certo? Uma corrente elétrica alta, que pode causar danos permanentes. E perda de memória. Por isso que ele é o mais descartado por esse efeito. Outras técnicas que são utilizadas são a estimulação do nervo vago e a estimulação profunda do cérebro. Nessas duas técnicas você vai ter um marca-passo implantado realmente no peito do paciente. Numa delas, a estimulação do nervo vago, vai vir um fiozinho que vai enrolar no nervo vago, que é um dos nervos aferentes que vai levar os sinais para o cérebro. E esse sinalzinho, esse fio enrolado nesse nervo, vai mandar pulsos elétricos para esse nervo. E esse nervo é que vai se preocupar em guiar esses sinais elétricos até o cérebro, na área onde você precisaria estar estimulando. No outro, a estimulação profunda do cérebro mesmo, realmente ele vai implantar mesmo um eletrodo no cérebro da pessoa, certo? Que só de imaginar esse eletrodo implantado no cérebro já dá uma certa agonia, porque você pode ter, depois disso, problemas com infecção. Ele diz que facilmente pode ser retirado, mas não é tão facilmente assim. Então, isso é muito invasivo, esse tipo de técnica.
Então, a estimulação magnética, que é o tema dessa tese, ela é um método de estimular tecidos biológicos através de uma corrente elétrica induzida por um campo magnético externo, variável no tempo. O estimulador pode ser utilizado para diagnóstico como para tratamento. E o campo magnético, ele penetra praticamente sem atenuação, certo? Tem os cálculos que nós fizemos e realmente confirmamos que para tecidos biológicos, ele quase não sofre atenuação. Então, por isso que ele vai induzir correntes já diretamente onde seria necessário. Não que nem o estímulo elétrico, você teria que aplicar essa corrente desde a superfície para que ela chegue na profundidade que você quer. E uma motivação é que esse equipamento ele não é desenvolvido aqui no Brasil. Então, apesar de existir esse equipamento, no Brasil ninguém trabalha na parte de desenvolvimento desse equipamento, só utilizando. Então, o professor Marcolin, na USP, em São Paulo, ele utiliza esse equipamento para tratamento de esquizofrenia, uma série de pesquisas que eles fazem, mas usando equipamentos comerciais que são comprados nos Estados Unidos. E na pesquisa que a gente fez recentemente, ele custa aproximadamente R$65 mil um equipamento desse, a configuração mais simples, com uma bobina só. Então, os objetivos desse trabalho são: 1. Realizar estudos sistemáticos sobre essa técnica, certo? E sugerir melhorias no projeto de equipamento, tanto na parte eletrônica dele, como na configuração de bobinas. Desenvolver um modelamento e procedimentos computacionais, certo, para o projeto de estimulador magnético. Aprimorar o formalismo de cálculo do campo induzido, de forma a melhorar a eficiência computacional daqueles cálculos. Propor estratégias que permitam a construção de equipamentos, certo, com menor consumo e tamanho, e consequentemente também vão ser mais baratos, e que operem a taxas de repetição mais altas. Então, esses são os objetivos que a gente começou com eles, certo, para esse teste. A ideia geral da técnica, certo? A grande vantagem dela é que ele é não invasiva, você vai simplesmente aproximar uma bobina, vai ter a figura, na próxima figura. Você tem uma bobinazinha que você vai aproximar, se for uma estimulação no cérebro, você vai aproximar a bobina do cérebro da pessoa, passar por essa bobina uma corrente, e essa corrente vai induzir um campo magnético, vai gerar um campo magnético que vai induzir no condutor, que é o tecido biológico, outra corrente. Então, essa corrente é que vai estimular. Então, ela é totalmente invasiva, você basta aproximar a bobina. Indolor, porque a corrente induzida a intensidade dela é bem menor do que, por exemplo, que a gente comparando com a estimulação elétrica. Então, praticamente indolor. De fácil utilização, quem aplica mesmo às vezes não é o médico. Você tem em tratamentos, existem tipo umas toucas todas mapeadas, onde a pessoa já sabe, tal paciente, o tratamento dele é para esquizofrenia, e o médico passou a receita de aplicações daquela técnica durante 30 minutos por dia, todo dia da semana. Então o paciente chega naquela horário, já vai sentar, ela bota aquela touca, a enfermeira coloca aquela touquinha, onde está mapeado, posiciona o braço onde a bobina vai ficar próxima ao escalpo da pessoa, a cabeça da pessoa, e vai no equipamento já controlar, dizer, eu quero tantos pulsos por minuto, a tal frequência, a tal amplitude. Então, a aplicação é fácil e não requer contato físico. No caso do estímulo elétrico, por exemplo, você vai colocar realmente eletrodos, digamos que é estimulação de nervo periférico. Você tem que colocar 2 eletrodozinhos e para poder dar os microchoques, tipo TENS, que não sei se você conhece, que é estimulação elétrica transcutânea. Então você vai colocar 2 eletrodozinhos e dar uma sequência de pulsozinhos para tratamento de várias coisas. Só que isso aí precisa colocar os eletrodos. Então a asepsia já fica prejudicada em relação a isso. E no outro não, você não precisa tocar. Então até por cima de um gesso, a pessoa estiver com o braço imobilizado, engessado, você precisa fazer estimulação, você consegue, dependendo da espessura do gesso, você consegue estimular sem precisar tocar.